Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que horas vocês vão ver esse vídeo aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos aqui para a nossa segunda parte de função quadrática, para a gente finalizar essa parte aqui. Ao final desse vídeo eu tenho uma informação importante sobre função quadrática no Enem, beleza? Então a gente vai falar sobre vértice da parábola máximo e mínimo e mais sobre o sinal da função. O primeiro vídeo é muito importante para você conseguir chegar a essa base aqui. Agora, as questões do Enem, a maioria, em peso, elas cobram função quadrática voltada para esses dois temas que eu trouxe aqui nesse slide. É você saber o que é o vértice da parábola, saber o que é valor máximo e o que é valor mínimo, o que é ponto de mínimo e ponto de máximo, saber calcular a imagem e colocar o sinal da função. Saber estipular qual o sinal da função em um ponto. É mais ou menos assim que as questões do Enem cobram a função quadrática, tá bom? E aí, o que é o vértice da parábola? Máximo e mínimo. Eu botei aqui para você. Ó. Eu coloquei a definição de que é o valor máximo e o valor mínimo. É o y do vértice, que é o valor máximo. O x do vértice é o ponto de máximo. O y do vértice também é o valor mínimo. E o x do vértice é o ponto de mínimo. Como é que você sabe a diferença? Você só tem valor máximo quando a concavidade é voltada para baixo. Você só tem valor mínimo quando a concavidade é voltada para cima. Aqui eu coloquei uma definição bem matemática do que é essa função, do que é esses valores, tá? Mas, basicamente, trocando em miúdos, você pode pensar da seguinte maneira. Quando é que eu sei que o valor é máximo? Quando a concavidade é voltada para baixo. Quando é que eu sei que o valor é mínimo? Quando a concavidade é voltada para cima. E aí, ó. Aqui o desenho. Perceba aqui o que está acontecendo aqui. No gráfico à sua esquerda, o gráfico vai subindo, 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 até o maior valor que ele consegue alcançar, que é esse y no vértice, que a gente chama de valor máximo. O correspondente dele no eixo x, que é esse xm aqui, o nome dele é ponto de máximo. Ponto de máximo. Então, cuidado, tem uma grande diferença entre valor máximo e ponto de máximo. O que é o valor máximo? É o maior valor que a função alcança. E o x é o valor, é o resultado que você. É o valor de x que você consegue encontrar esse valor máximo. E aí, à sua direita, eu tenho o gráfico aí que representa o valor mínimo. Quer dizer que o gráfico vem descendo, descendo até o menor valor possível, que aí é o valor mínimo, e depois ele volta a subir. Perceba que nos dois gráficos, exatamente onde é o vértice, que é esse Vzão aí, que me dá o valor máximo e o valor mínimo, dependendo da posição do gráfico, perceba que sempre quando chega aí, o gráfico muda de direção. No primeiro caso ele está subindo, depois ele desce. No segundo caso ele está descendo e depois sobe. Então ele também é considerado na matemática por muitas vezes como ponto de inflexão, porque ele faz essa mudança de trajetória e mudança de sentido na função quadrática, tá bom? E como é cobrado uma questão de Enem com isso aqui? Como é cobrada a questão? Vou dar um exemplo para vocês. A empresa Vértice Limitada tem um lucro que é determinado pela seguinte função quadrática. Pá, a gente deu lá o lucro, a função, o exemplo da função quadrática. Deu lá a função. Aí pergunta, quantas unidades eu tenho que vender para que o meu lucro seja máximo? Eu não quero saber o lucro máximo. Eu não estou querendo saber o lucro máximo, eu quero saber quantas unidades eu tenho que vender para chegar lá. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com o x do vértice, com o x para encontrar o valor máximo. Agora, se eu perguntar assim, qual é o lucro máximo que essa empresa vai alcançar nesse ano? Se eu quero saber qual é o lucro máximo, eu quero saber o y no vértice. E aí eu vou calcular esse y no vértice usando a fórmula, e também o x da fórmula, que vai ser apresentada mais tarde aqui para vocês, tá bom? Perceba que nesses dois gráficos, no eixo vertical, tem uma linha bem mais escura
E está escrito IM de F, né? Isso quer dizer imagem de F. Eu vou trazer para vocês o que significa. No gráfico à sua esquerda, os valores de y só vão servir daqueles do valor máximo para baixo. Por isso que o nome dele é valor máximo. Quer dizer que o maior valor que ele alcança é esse y emissão. Então, todo número com ele abaixo dele são todos os valores que a função consegue obter. E aí, por isso que também o valor máximo e mínimo te dá a imagem de uma função. Então, a imagem dessa função são todos os y até chegar a esse valor máximo. Já no gráfico à tua direita, não. Aí eu tenho o menor valor possível, e aí ele sobe até o infinito nos valores de y que eu posso obter na função determinada aí, tá? E aí também me dá a imagem do que seria a dessa função quadrática, beleza? E aí, ó, perceba que a colocação aqui, se o a for negativo, a função quadrática admite o valor máximo, y, para esse x quando vale. E se o a for positivo, você admite um valor mínimo de y de n para esse x. E perceba que para os dois casos estipulados aí, o valor de y e o valor de x, ele é o mesmo. Tá? Por ele ser o mesmo, que é uma coordenada na realidade, essa coordenada é o vértice da parábola, está escrito aí. É chamado de ponto V, é o vértice da parábola, que é representativo da função quadrática, tá bom? Então, calcular o vértice da parábola, calcular o valor máximo, o valor mínimo, você usa isso aqui, ó, a mesma fórmula que é o x do vértice, menos delta sobre 4a. Se você quer calcular o x do vértice, não, aí você vai encontrar, nesse caso, vai calcular esse menos b sobre 2a. Independente se o valor é máximo ou valor mínimo, o cálculo é esse. O que vai determinar para você se é valor máximo ou valor mínimo é exatamente o sinal O do A, tá vendo? É o A que te diz, é o A que te fornece o valor máximo ou valor mínimo da minha função, tá bom? E aí eu coloquei um exemplo aqui, um problema. De todos os números reais que a soma é igual a 8, determine aqueles que o produto entre eles é o máximo. Então eu peguei dois números reais, quaisquer, e estou dizendo que a soma deles vale 8, e que o produto deles é uma função, tá aqui, que ele quer o valor máximo disso. Olha o que foi feito, ó. O que a questão fez? Pegou e isolou o z, né? Chamou de 8 menos x, jogou nessa função, nessa expressão, na segunda expressão, e aí você obtém, com os seus devidos cálculos, ao final disso, uma função quadrática, onde o a é menos 1, o b vale 8 e o c vale 0. Ele quer os valores cujo produto é máximo. Eu não quero o produto máximo, eu quero os valores. Por isso que a fórmula que eu estou usando, que foi usada aqui pela questão, x do vértice. Menos b sobre 2a, troca o b por 8, troca o a por menos 1, e aí você resolve a questão na tranquilidade aí, enquanto x igual a 4, e aí com esse x igual a 4 você joga na expressão inicial, que você isolou o z, enquanto o z também igual a 4, então os números para procurar são 4 e 4, beleza? Numa questão do Enem, o pedido é o mesmo, só que claro que vai ter um enunciado todo contextualizado, explicando para você o que é, vai ter a perguntinha, que vai ser só uma síntese do que é, só um detalhamento dessa síntese numa pergunta dessa, por exemplo, entendeu? Então perceba qual que é a grande diferença. Aqui eu não quis saber o produto máximo. Aqui a gente encontrou os números para que eu possa chegar no produto máximo. Por isso eu calculei o x do vértice. Beleza? E aí como é que se faz a imagem sobre o sinal da função quadrática? Olha aí, falei anteriormente, a imagem da função quadrática está diretamente ligada com o y no vértice. Então, se o a for positivo, você tem um valor mínimo, calcula o y no vértice, você vai ter
a expressão da imagem, que é o que eu coloquei aqui do seu lado esquerdo. Da mesma maneira, se você tem o A negativo, você calcula aí o Y no vértice, e aí você vai obter o valor máximo que essa função consegue encontrar. No primeiro caso é o valor mínimo, no segundo caso é o valor máximo. E aí eu coloquei um exemplo aqui para você obter a imagem da função do x² menos 8x mais 6, tá bom? Veja que a gente encontrou os coeficientes, delta, depois o y no vértice, jogou na fórmula que foi dada aqui. O gráfico foi só para você representar e eu tenho aí a imagem da função quadrática desse formato. E do mesmo modo, eu poderia fazer se eu tivesse uma função com gráfico, com quadrático para baixo. E aí essa outra parte aqui vai me remeter ao que é o estudo sinal da função. É quando você consegue dizer na função onde ela é positiva, negativa e onde ela é zero. Eu tenho 3 casos para considerar. Primeiro caso, delta menor do que zero. Delta menor do que zero, pessoal, não tenho raiz. Então, se eu não tenho raiz, eu tenho 2 tipos de gráficos. Quando A for maior do que zero, a concavidade para cima ele não vai tocar o eixo Y, o eixo X, desculpa. Quando A for negativo, ele não toca o eixo X também, porque o delta aqui é negativo. Não tem raiz, por isso ele não toca. E aí perceba que no primeiro caso ele vai ser positivo para todo o valor de x que você tomar, e no segundo caso ser negativo para todo o valor de x. Quando o delta for igual a zero, aí você tem uma raiz real igual. Por isso eu tenho esse ponto marcado aqui nos dois. E em cima dessa raiz a função vai ser zerada. No primeiro caso ela continua positiva no restante, no segundo caso negativa no restante. Tá bom? E o último caso, que é o mais comum, ele é o mais comum, tá? Aqui são mais raros de acontecer, mas o mais comum é o próximo, que é quando você tem o delta maior do que zero. Aí eu tenho duas raízes distintas, perceba que são duas raízes distintas, e aí a gente marca no gráfico as duas raízes, x1 e x2, e aí quando A for maior do que zero, você tem um caso da para cima, e aí você tem esse desenho que seria entre as raízes a parte negativa, antes da primeira raiz e depois da segunda raiz, parte positiva. Talvez você tenha visto isso no primeiro ano com o professor de matemática. Estou só revisando essa parte. Quando A for negativo com cavidade voltada para baixo, e aí você tem entre as raízes parte positiva, antes e depois delas tem a parte negativa dessa função quadrática. Bom, deixei para vocês uma pequena atividade de função quadrática. Só tem uma questão do Enem 2019, mas não foi do Enem 2019 que vocês fizeram, é do PPL, tá? E você vai perceber depois do apoio didático que desde 2018, desde 2017, 2018, não se é cobrado função quadrática com tanta presença. Mas é importante a gente colocar porque, vez por outra, pode ser cair uma questão e é preciso que você tenha esse conhecimento de algumas coisas que a gente apresentou da função quadrática aqui. Tá bom? Beijo gordo, tudo de bom, sucesso. Boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro, que se eu não estiver enganado, é na sexta-feira.